Bem, amigos do Quinto Elemento, estou de volta, né, para mais um café de geoeconomia, já de volta de Dubai, estou em Lisboa, já com o meu clássico abatanado, nosso clássico abatanado, que aqui é o famoso americano, aguinha com gás das pedras, que é uma água que é típica de Portugal, eu não gosto tanto, bebo muito, mas ela é muito salgada, eu prefiro outras, e não podemos deixar de estar no nosso cardápio o clássico Ovos Benedict, dessa vez atendendo aí a liberação do nosso queridíssimo editor. Eu vou comer antes do programa e depois faço. O lugar que eu estou é num lugar chamado Beer Breakfast, no Alfama. É um café que está meio barulhento agora, mas daqui a pouco vai estar melhor, quando a gente começar o programa. E é um prédio belíssimo, é um prédio antigo, é muito simpático, que eu venho bastante. Então, daqui a pouco, vou comer primeiro, falaremos sobre geoeconomia, muita coisa para falar, muitos eventos importantes essas 2 semanas e também falar um pouco de Dubai. E esse será o tema do nosso programa, falar sobre principalmente os movimentos da China e do conservadorismo na Europa. Falaremos então depois do meu belíssimo Ovos Benedict. Até já. Bem, amigos do Quinto Elemento, voltei, agora devidamente alimentado. O editor já permitiu que a gente comesse, né, antes do programa. Então já volto devidamente alimentado para falar dos eventos geopolíticos que estão rolando essa semana. A gente podia ficar... esse programa podia ser, acho que o maior dos programas que a gente fez, estourar o tempo facilmente, você 1h30 de conversa, porque tem muita coisa importante que aconteceu essa semana no campo da geopolítica, para a gente poder falar. Mas eu vou começar falando um pouco, inclusive, do evento de Dubai. Dubai foi um evento que eu fui palestrar, foi no Fórum Econômico e Jurídico dos BRICS. Eu, basicamente, participei do plenário principal, da plenária, que falava especificamente sobre a questão do setor financeiro como um instrumento de controle e, obviamente, de manipulação da vida do indivíduo e como os estados estão usando o dinheiro como arma. Eu falei um pouco sobre isso, mas o que mais importa não é o que eu falei, mais importa é o sentimento que tem lá de várias empresas e pessoas. Basicamente, eu posso dizer para vocês que o sentimento hoje da Eurásia, e digo Eurásia porque é uma mistura de europeus, sem dúvida da Ásia, mas essa Eurásia, que é fundamental no ponto de vista geopolítico e geoestratégico, ela basicamente mandou uma mensagem. A gente sente isso das empresas, do setor privado, de alguns entes do setor público, de pessoas até dos Emirates, né, dos Emirados Árabes, que foram ministros da Justiça, que foram da Procuradoria-Geral da República, que tive o prazer de conhecer, conversar. Eles têm o mesmo sentimento, que é o seguinte: eu não quero mais participar do modelo estabelecido de 45 para cá. E é importante entender que modelo é esse, que as pessoas simplesmente não querem mais participar. E esse modelo é simples, ele não quer mais participar desse mundo onde as demais economias superavitárias, no sentido que produziram superávit na sua balança de pagamentos, têm que financiar o déficit americano no seu balanço de pagamentos. E esse é um problema considerável, não é um problema novo. Isso aconteceu exatamente da mesma maneira na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, de formas parecidas, na década de 70, mas existe não com os Estados Unidos, óbvio, mas é a ideia de quem vai financiar os déficits da balança de pagamentos de países que estão em déficit nas suas balanças. E os Estados Unidos estão desesperados, porque os Estados Unidos criou, a partir de 1970, no que nós vamos ver mais na frente, não é o que nós vamos falar hoje, mas criou a partir de 70 esse modelo de financiamento dos seus déficits. Ele virou a polícia do mundo, né? Ele virou a grande moeda coercitiva que faz com que todas as outras moedas sigam e tenham que negociar em dólar. Isso foi feito a partir do Bretton Woods, né, a partir de 1944, mas em 70 eles começaram a mudar. E digo por que em 70 começaram a mudar. Porque em 45 o governo americano, basicamente ele era superavitário, então ele era credor do mundo. Esse modelo que ele passa a ser o devedor oficial do mundo foi sendo construído ao longo do tempo. E ele sofre do que a gente chama de déficit gêmeos. Não só ele importa muito mais do que exporta. Então, os Estados Unidos é o grande consumidor do mundo, falei isso no último programa. Então, ele tem um déficit na balança de pagamentos, mas ele tem um déficit nas contas correntes do governo. Muito também por causa das suas despesas militares, entende? Então, assim, quem financia esse déficit?
A verdade é que os Estados Unidos, de 45 para cá, deixou de ser o maior credor do mundo para ser um dos maiores devedores. E aí, simplesmente, como é que ele faz? Os países que são superavitários têm a obrigação de comprar com seu superávit títulos americanos. Assim, eles não precisam aumentar impostos. E isso foi o que foi ancorado. Então, quando você pega hoje o que a gente fala de equilíbrio no sistema financeiro, basicamente são o quê? Os bancos centrais do mundo todo tendo que comprar títulos americanos e fazer reserva para poder equilibrar o déficit americano orçamentário. E aí ele pode cortar impostos e não pesar a sua própria população. Ao mesmo tempo, quando ele fala de equilíbrio do comércio, o que ele está falando? Ele está falando de que o volume de produtos que os países emergentes, ou os países, de forma geral, estrangeiros, têm de oferecer para os americanos poderem comprar e manter o seu nível de vida, o seu consumo. Então, esse déficit na balança de pagamentos americana se dá porque ele compra mais produtos manufaturados, vende de alta tecnologia e força esses países superavitários a financiar o seu déficit. A verdade é que, simplesmente, o sistema monetário internacional, então, falou, não quero mais isso. Eu não quero utilizar esse modelo eterno de financiamento de déficit. E o grande traidor desse primeiro modelo foi a China. Porque quando você pega em 71 o Kissinger, e a gente vai falar isso mais na frente, não hoje, mas você teve o que a gente chama de revolta do Sul Global, é o momento em que os países do Sul Global, que são fornecedores de matéria-prima, petróleo, simplesmente falaram, não quero mais financiar isso a valor barato, eu quero usar para o meu próprio desenvolvimento. E então havia uma pressão também, por causa de vários fatores que nós vamos falar, mas uma pressão dentro dos Estados Unidos da classe média que queria, e dos sindicatos que queriam que os seus salários continuassem crescendo, e para aumentar a produtividade, os Estados Unidos então pegou e jogou isso tudo para a China, criando um exército gigantesco de mão de obra manufaturada barata, melhorando a produtividade, e a ideia era então fazer esse modelo que era o fim dos estados e o modelo globalista da Constituição Econômica Global, baseada em consumo, e a gente vai ver isso, discutir um pouco isso também hoje, baseada no consumo, que seria o neofeudalismo, ele iria então prevalecer. Mas para isso tem um problema. A China deveria ter embarcado nesse projeto e a China simplesmente não embarcou. Ela pegou o superávit e falou, agora eu não vou ser mais uma mera produtora de manufaturado, eu vou competir com os Estados Unidos em produtos de alta tecnologia e começar a criar, e aí vem o desespero americano, a minha própria expansão monetária, meu próprio financiamento da minha moeda, crédito. Então, de certa forma, o que a China está tentando fazer com os Estados Unidos foi que os Estados Unidos fechou a Inglaterra no fim da Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, os Estados Unidos perceberam isso e não vão topar. E aí começa essa batalha, essa guerra que a gente está vendo hoje, que tem a sanção, sim, dos produtos chineses, mas também tem a reversão dos investimentos americanos de investimento direto na China, tirar esses investimentos, tentar trazer de volta para os Estados Unidos, reagrupar o seu modelo do sistema monetário internacional, e eles não têm muito caminho a seguir a não ser dois. E estão fazendo, primeiro, empurrar o mundo para uma guerra, porque, principalmente a Europa, porque aí eles terão que vender mão de obra, produtos e recursos naturais e energéticos que eles dominam hoje para a Europa ou para uma eventual guerra, e isso fará com que se recomponha as reservas de ouro, enfim, e também financeiras dos Estados Unidos, gerando uma balança de superávit. E a outra é trocar o sistema monetário internacional, não mais pela política de consumo, porque eles já notaram que esses países, principalmente da Eurásia, não embarcaram nesse modelo econômico, mas o que eles querem, então, é trocar pelo sistema baseado em energia, que vai ser uma nova forma de imposto indireto. Já que você não quer consumir e virar um consumidor, você vai ter que pagar pela sua produção, pelo mal que você faz ao planeta, através da compensação de créditos de carbono, e essa é uma ideologia, assim como teve a ideologia do paradigma do crescimento. Então esse é o cenário que a gente está vendo numa economia de guerra. E essa economia de guerra sempre teve colada e totalmente junta com a questão geopolítica de energia. Se você pensar que o Federal Reserve americano foi criado em 1913, e o único objetivo de se criar o Federal Reserve em 1913 foi, naquela época, diminuir o poder britânico, que era tudo negociado em libras esterlinas, e facilitar a negociação, com a Eurásia,
dos dólares americanos. E aí tem um ponto central na história. Desde 1913, nós vamos olhar isso com muito cuidado ao longo dos nossos programas, a Eurásia tem um papel relevante, estratégico, fundamental no mundo. Inclusive os jornalistas geopolíticos clássicos dizem que ali é o coração do mundo, é Heartland, né? Existem várias definições ali para uma área de importância da Eurásia, mas, de fato, os Estados Unidos sabem que precisam do petróleo e dos recursos naturais da Eurásia. Também é um posicionamento estratégico geográfico que é relevante. Então, quem controla a Eurásia controla o mundo. Os Estados Unidos têm um domínio, um império baseado hoje em controle financeiro, que nós não estamos falando. Iremos falar mais na frente do subterrâneo, que tem a ver com as suas estruturas de redes, obviamente, controle tecnológico, que é onde está sendo feita também a guerra dos chips, mas essa é um pedaço dessa guerra que tem hoje. Mas os Estados Unidos hoje tentam controlar a Eurásia porque ela é fundamental nos planos. Mas, enfim, quando eles montam o Federal Reserve em 1913, o grande objetivo era esse. Quando tem a Primeira Guerra Mundial, e no fim dela, já em 1920, todas as reservas de ouro, todas não, mas umas reservas enormes de ouro, tinham migrado da Europa para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos já tinham no seu sistema se beneficiado com a guerra porque foi o grande vendedor de petróleo. Inclusive teve um general britânico que falou que, corretamente, né, que a Primeira Guerra Mundial os aliados foram abastecidos por uma onda de petróleo que permitiu que eles ganhassem a guerra. E, de fato, o grande fornecedor, 80% desse petróleo, à época, foi vendido e fornecido pelos Estados Unidos. Então, essa é a realidade. E o predomínio dessa questão monetária é tão relevante que, se você pega, por exemplo, os BRICS, eles representam algo em torno de 24% do produto do GDP mundial, 16% do comércio e apenas 4% da circulação de moeda. Ou seja, até mesmo entre os BRICS se usa como referência a moeda do dólar. E é por isso que a China e a Rússia e a Índia, menos a Índia, né, a Índia meio traidora, está tentando falar sobre desdolarização. Porque eles querem começar a expandir a sua própria base monetária e sair do dólar por vários motivos, inclusive porque o dólar virou uma arma e é uma arma no sentido jurídico do termo. Se você fizer algumas operações usando o dólar, mesmo entre outros países, eu não estou falando só das sanções russas, tem várias, você pode estar cometendo um crime segundo a lei americana e será julgado pela lei americana. Então, obviamente, eles notam que isso é um instrumento geopolítico relevante. E esse é o maior medo dos americanos, tá? É que os países comecem a expandir a sua base monetária, os seus sistemas de crédito, em moeda própria, estão liberando os países da dependência do dólar e principalmente do crédito. Veja, a estrutura do sistema monetário americano hoje é dependente do crédito, no sentido de que o crédito é o grande instrumento de controle e tomada dos globalistas, tá? É através do crédito, dos impostos, que eles se apropriam dos meios de produção. Bom, e quais foram os eventos que tornam isso hoje extremamente avassalador? A China, essa semana passada, né, fez um congresso, mais ou menos juntou seus 3 mil delegados, e existia um dilema. O dilema é muito simples. A China está parando de receber investimentos diretos dos Estados Unidos, despencou, porque os Estados Unidos falou, se você vai então competir comigo, eu não vou ficar investindo em você. E a China fez um planejamento de longo prazo, pensando no país, não no curto prazo, e, obviamente, é um pensamento hegemônico. Eles querem se tornar extremamente relevantes em todos os campos de atuação, tecnologia, por exemplo, chips, armamentos, de produtos de alto valor agregado. E nessa reunião, a dúvida era, vai haver um pacote de estímulo de curto prazo ou não? A China continuará mantendo essa visão estratégica ou irá adaptar e irá reduzir a sua percepção também para um programa mais de curto prazo? E aí vem a grande mensagem. Eles viraram e falaram o seguinte, olha, nós vamos crescer 5% esse ano. E aí é avassalador, porque a mensagem não é uma mensagem econômica, é uma mensagem política. Para isso você tem que entender de onde veio a ideia do GDP, do que isso quer dizer, por que ela foi utilizada, tá? E, obviamente, o Financial Times, na mesma semana, gritou, falou, olha, cuidado, hein? A China hoje tem 28% de toda a poupança mundial. Pra você ter ideia, Estados Unidos e Europa juntos têm 33%. Ou seja, se a China fosse um livre mercado, na visão dos liberais mais tradicionais,
ela seria o maior mercado do mundo de bolsa, por exemplo. Então ela iria ultrapassar facilmente Estados Unidos e Europa, porque ela tem 28% da poupança. Só que ela não utiliza, não da maneira que os americanos e europeus queriam que fosse feita. Então, o Financial Times imediatamente pulou e falou, olha, vocês vão causar uma crise global financeira se não utilizarem essa poupança. É verdade, porque, de certa maneira, as crises de mercado conhecidas se deram por excesso de acumulação ou uma estagflação nas suas economias. E isso aconteceu já no passado. E hoje o que acontece? O Financial Times aponta como um problema. Porém, o que ele não conta é que a China tem uma política expansionista, está tendo essa política expansionista. E aí vem a grande mensagem. O que a China falou? Olha, vou ler alguns dados aqui, mas vou crescer 5%. E vou investir. Mas investir, obviamente, da maneira que a China está fazendo, pensando no seu planejamento de longo prazo. Então ela está investindo mais de 20 bilhões, aumentou em 20 bilhões de dólares apenas na região da Ásia, que foi um aumento de quase 37%, tá? De investimentos, 40%, perdão, dos investimentos da China na Ásia. Eles basicamente estão ampliando os investimentos naquele projeto da Rota da Seda, envolvendo mais de 70 países. E os investimentos chineses hoje no mundo, em empresas, inclusive de pessoas físicas chinesas, é extremamente robusto. São mais de 47 mil empresas investidas em mais de 190 países. Tá? Se você pega a distribuição percentual, é muito simples. 60% disso está na Ásia, 13% na América do Norte, 10% na Europa. Tem um dinheirinho aí para a América Latina, mas é pequeno. Foram algo em torno de 3, 4 bilhões de dólares por ano. Não se compara ao tamanho da força do investimento que a China fez na Ásia, por exemplo, na América do Norte e um pedaço na Europa, onde eles também priorizam, nesses países, quase 16 mil novas empresas nessa área que é coberta pela essa iniciativa da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. Tá. Qual é a mensagem em torno disso? Apesar de a China cresceu quase 180% de investimento na América Latina, está dominando os portos, está comprando terra, mas a mensagem é muito clara. Eu estou preocupado com a Ásia. Então, a China entendeu o papel e a importância da Eurásia e disse, olha, a Ásia é minha. E vocês podem não investir aqui, fazer investimento direto, mas eu também vou crescer investindo fortemente na Ásia e na indústria de chips. Então, apesar das sanções, a China está transferindo fábricas da China para, por exemplo, países vizinhos, Taiwan, agora eu esqueci o nome do país, ficando velho. Mas, enfim, está investindo em regiões ali de outros países e eles têm recebido investimentos gigantescos. Indonésia, recebendo investimentos gigantescos para poder construir fábricas ali, e os Estados Unidos estão vendo isso. É óbvio que você não consegue ter o que os economistas falam de decoupling, né? Eles vão conseguir, os Estados Unidos, acabar se separando indiretamente da China e cada um tocando sua vida. Isso é impossível. O que você vai ter um novo rótulo. Em vez do cara comprar dinheiro da China, como falei no último programa que o americano está comprando do México, ele vai comprar de outros países, mas obviamente tentando, através de sanções, diminuir a influência da China nesses países. Só que você vê, por exemplo, o investimento hoje da China em chips é avassalador. No início, eles inclusive debochavam do investimento da China em chips e da performance desses chips em tecnologia. Hoje, a performance já assusta. Então, você começa a ver que há um movimento geopolítico de domínio de infraestrutura e a China entendeu a importância de ter a Ásia dominada pela sua estratégia geopolítica, assim como tem dominado a África, falei no último programa. Estão basicamente fornecendo tecnologia para a África inteira. Dos 7 bilhões de pessoas do mundo, estima-se que 3 bilhões, 30% mais ou menos, dessas pessoas são excluídas digitalmente, quer dizer, não tem nem 3G no celular, e a China, 70% desse número está na África, e a China está investindo fortemente para dominar a África, inclusive foi acusada de espionagem, né, por fornecer produtos lá de redes para alguns países. Mas por que essa mensagem foi tão forte para a China? Para entender isso, a gente tem que entender o seguinte, lembrando que desde a Grande Depressão, os neoliberais entenderam que os estados, as barreiras tarifárias, as guerras tarifárias não eram boas. E eles precisavam de uma constituição econômica e precisavam, então, do fim desses estados e trazer essa
arquitetura econômica para uma globalização, onde, no final das contas, haveria a distribuição internacional dos recursos e a distribuição internacional do trabalho, gerida, obviamente, por um grupo de pessoas, a Great Society, de especialistas, de tecnocratas, que queriam planejar a economia. Essa ideia da mão invisível do mercado, na mão dos neoliberais, só se essa mão tinha Parkinson, né? Vocês me perdoem aí, mas essa mão, ela não é absolutamente livre, ela é uma economia planejada e esse foi o grande início, a forma de pensar dos neoliberais, porque eles queriam controlar o ciclo de negócios no mundo, tá? E tanto é que o patrocinador, já disse isso, mas eu vou falar novamente, o patrocinador do primeiro grande congresso que houve foi o Rockefeller, que aconteceu na cidade de Annecy, que, aliás, eu tenho um carinho enorme, meu filho estudou lá durante um tempo. Eu tive uma pequena casa em Annecy, depois vendi, já vendi em 2014, 2015, mas eu tive lá uma casa, meu filho estudou lá, uma cidade linda, fica a 40 minutos de Geneve, é um lago gigante, tem um perímetro de 38 quilômetros, é uma cidade muito importante, porque ela é considerada o centro da Europa, tá? Ponto médio da Europa. E é uma cidade pequena, mas muito bonita. Enfim, e lá teve o primeiro congresso patrocinado pelos Rockefeller no hotel, no Imperial Palace Hotel, e que eles basicamente perguntaram, existe uma economia mundial? Quer dizer, desde o início, os globalistas vêm desse neoliberalismo que tenta fugir do nacionalismo, do patriotismo. Por isso que os neoliberais, os liberais, os globalistas, são contra as nações soberanas e o seu patriotismo, isso foi desde o início e até mesmo contra a democracia. Enfim, a ideia deles era fazer esse controle estatístico e essa necessidade de planejamento se deu de várias maneiras. Você pega a Revolução Russa, o fascismo, que é um regime comunista, o próprio do Bigodinho, que veio também de um regime comunista, socialista, são derivadas, e da própria Grande Depressão, uma ideia de controle e planejamento melhor do mundo. Mas o que acontece? Aí vem o próprio Roosevelt, olha e fala o seguinte, realmente a gente precisa começar a entender isso melhor, precisa de um número claro que represente a economia. Então o Roosevelt foi o primeiro cara a pedir esse número, e nessa época era necessário entender e planejar a economia, e ele queria planejar a economia, e veja, há uma batalha aí também, pós-Grande Depressão, de ideias. As pessoas perderam seus empregos, eu falei que em 1932 surge a ideia da tecnocracia, mas as pessoas já tinham uma batalha de ideias. E o Roosevelt falou, olha, nós vamos substituir, então, essa ganância dos banqueiros, que foi causada pela Grande Depressão, que não é bem uma verdade, mas sim, houve uma ganância, mas isso não foi fundamental. Tanto que os próprios neoliberais, eles dizem que a Grande Depressão, vamos botar assim, de forma simplificada e objetiva, teve dois grandes culpados. Um foi a perda do controle do sistema monetário, que é verdade, e também, que é verdade, que havia uma superprodução pós-Primeira Guerra Mundial em função da reconstrução da Europa. Então os Estados Unidos começou a produzir muito, se teve uma economia pensada em produção e não em consumo. E é por isso que lá na frente eles vão inverter isso. Houve um excesso de produção, quando a Europa se levantou, cara, houve excesso de oferta e não tinha demanda. Mas enfim, então se contrata um cara que chama, me desculpem o erro na pronúncia do nome, às vezes eu estudo e esqueço de consultar a pronúncia, mas eu vou dizer que é o Simon Kuznets, ou Simon Kuznets. Esse cara, em 1934, criou, junto com o Colin Clark na Inglaterra, o conceito de GDP. E aí começa a ter o movimento de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e as pessoas começam a dizer o seguinte, espera aí, eu preciso saber qual é o custo da guerra. E os governos começaram o quê? Para lutar a guerra, tomar o controle dos ativos produtivos. E aí veio a pergunta, como é que eu pago essa fatura da guerra, né? E o Keynes disse, não tem como calcular, tem muita estatística, mas ainda não tem um número fechado para isso. E, obviamente, o que eles queriam levantar? Eles queriam ver o que, por exemplo, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, poderia produzir com recursos disponíveis e quanto desses recursos seriam levados para mobilização de guerra e quanto levaria para consumo e como é que o custo de vida ia cair. Então, meu amigo, você acha que o GDP é um número matemático? Fato, mas é um número pensado economicamente, uma ciência que foi criada, descoberta com uma lei da gravidade? Eu tenho uma triste notícia para te dar, não foi. Ele foi um evento político pensado a partir da Segunda Guerra Mundial
e também da Grande Depressão, para tentar começar a controlar e planejar a economia. Por isso, quando a China fala dos 5%, você vai ver por que haverá um alerta ideológico nos Estados Unidos. Enfim, o Kunitz, até de forma inocente, ele até pensou, vamos medir o bem-estar das pessoas, vamos ver aqui, não renda, mas bem-estar, riqueza. E ele não queria considerar os gastos do governo, não queria considerar os armamentos, não queria considerar propaganda, porque achava que isso não era bem-estar. Ele não queria levar em conta os gastos, por exemplo, também de governos, e queria focar apenas na economia privada e também na produção de indústrias. Obviamente, o que ia aparecer? Se você tira isso, toda vez que tem aumento de impostos, ia aparecer a expropriação. O governo metendo a mão, a economia ia cair, os impostos iam subir. Então, os governos não toparam e colocaram os gastos do governo e colocaram todos os gastos governamentais, inclusive de armamentos, para dentro do PIB. Porque o que eles queriam era um número que controlasse a economia, não que desse um valor real de quanto de sacrifício a população está fazendo para lutar numa guerra. Tá? Então, esse foi o número que foi criado. E aí tem um dado importantíssimo. O GDP virou um número de propaganda. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, ele virou um instrumento de propaganda da ação econômica mais importante do ponto de vista econômico. Por quê? Veja, você tinha países que viveram a Grande Depressão, as sociedades, com uma visão de coletivistas negativos, né, comunistas, que queriam tomar os meios de produção. Trabalhadores que queriam tomar o meio de produção porque queriam melhorar de vida. Pela exatamente falência do sistema em 29, e vindo de 2 guerras mundiais, esses sistemas faziam o seguinte: nós vamos te prometer a felicidade com economias planejadas. Ao mesmo tempo, você tinha uma necessidade, um outro lado, que não queriam viver essa economia planejada e queria, que até tem economia planejada dos globalistas, mas eles queriam, de fato, era começar a ter uma hegemonia econômica. Isso, nós vamos entrar daqui a pouco, se deu pela queda do Império Britânico. O que acontece? Você precisa de um número. Como é que você pacifica essa necessidade de mais justiça social, de mais participação, do fim do colonialismo, do fim da sensação de que as colônias e os países do sul global, por exemplo, foram explorados? Há uma ideia. E a ideia se deu o crescimento. E a ideia é o seguinte: vamos crescer nós vamos distribuir, nós vamos ter dinheiro para distribuir. Veja, até os comunistas compraram essa ideia, porque o primeiro premier, né, o Khrushchev, em 58, ele diz o seguinte: olha, o nosso sistema é muito superior ao capitalismo e o nosso crescimento industrial e a nossa agricultura vai esmagar o sistema capitalista e nós vamos crescer 150% em 10 anos, e esse foi o número que ele deu em 61. Quando ele falou isso, a OCDE, que já tinha sido criada do outro lado, pulou. Peraí, aguenta lá. E, ao mesmo tempo, ele lança o Sputnik. Então há um alerta brutal no Ocidente de que, os caras estão avançando tecnologicamente, estamos lutando aqui, não é por ideologia, é por hegemonia de países, né? Então esse cara chega e fala: precisamos tomar uma medida. Na mesma maneira, a OCDE também prometeu um crescimento econômico de 50% até 71, que daria um número no total composto, apesar de ser de 50-50 e tal, ele era mais veloz, ele seria um número tão grande quanto o dos sovietes. Então, há uma batalha pela cabeça das pessoas. E eu vou falar mais no próximo programa, não agora, mas o terceiro mundo, ou os países ditos de terceiro mundo, começaram a ser o campo de batalha de 2 ideologias que não são só o comunismo e o capitalismo, tá? É a teoria da modernização, que vem contra a tradição, tá? Então vem dizendo o seguinte: o problema da Europa é que ela era muito tradicionalista, olha só, e essa tradição, esse conservadorismo foi ruim. Nós precisamos ser progressistas, modernos, desenvolvimentistas. E é por isso até que muitos historiadores falam que os anos 20 e 30 foram um momento do que chamou de automodernismo, inclusive na economia, porque é esse rompimento com a tradição. O sol me persegue, meus amigos. Eu vou te falar, onde eu gravo, o sol vem atrás. Se eu não fosse cristão, alguém ia dizer: é que você é solar. Saia com essa macumba para lá, meu filho. Saia com essa macumba para lá. Bom, então,
não por menos, essa ideia então de crescimento, ele passa a ser uma medida extremamente importante de guerra. Tanto que no final de 44, o Bretton Woods oficializa e fala que o GDP tem que ser a medida oficial de economia de uma nação. E aí ele começa a montar as instituições todas, ONU, Banco Mundial, que tinha outro nome, FMI, todos esses caras para serem instrumentos, instituições que vão dar legitimidade para ser a consciência, olha só, a consciência econômica do mundo, para dar legitimidade a políticas de desenvolvimento que aumentem o GDP. Ou seja, tudo está conectado. No final das contas, o que foi feito, na verdade? Foi a utilização dessas instituições para você propagar uma caixa de ressonância de uma ideia, hegemônica ali, de uma briga política, geopolítica, mas ao mesmo tempo tornando refém dessas instituições os países para que atingissem metas de crescimento, tá? Então, o que os caras fizeram? Uma ideia genial. A vida econômica, a vida humana depende do PIB. Se você vir na TV Globo hoje, cara, o PIB cai ou não cresce, é um carnaval. O Haddad vai na televisão e fala, vamos crescer 3% e você sai na rua comemorando como se você tivesse de fato ficado mais rico. Isso é uma tremenda armadilha em vários fatores. E eu não sou contra o PIB, eu estou dizendo a função geopolítica dele, mas ele é uma armadilha nesse sentido, de que ele é utilizado para te dar a impressão de que isso altera profundamente a sua vida. Às vezes, basicamente, o PIB aumenta só porque houve um aumento da circulação de dinheiro. Então, você simplesmente bota o dinheiro para circular mais rápido, ele não fica na sua conta, mas ele aumentou, olha que beleza. Tá? E isso tem a ver com um processo, sim, da matematização da economia. E esse é um processo importante, porque quando ela vem, e não tem nenhum problema matematizar a economia, o problema é que ela reduz a economia ao fenômeno de mercado. E nessa época havia uma briga entre os economistas. Havia, e ainda há, né, economistas que creem que a economia é a gestão de recursos naturais, dos fluxos materiais e estratégicos de uma nação. E outros dizem que não, é basicamente a teoria da circulação do dinheiro, do preço, mercado e moeda. Quando você matematiza a economia, houve a possibilidade, com a Grande Depressão também, de você colocar para dentro do governo toda essa turma que acreditava na matematização da economia. Então, os neoliberais começam a invadir os governos e começaram a ter uma meta de matematização da economia. Vou mexer de novo aqui vou perder um pouco da nossa vista, mas pelo menos não vou reclamar da luz. Então, quando isso acontece, você reduz a economia a fenômenos de mercado. Você reduz tudo a fenômenos de mercado. E se esquece de outros fatores geopolíticos, sociológicos, e o mercado passa a ser o único parâmetro relevante para a execução de uma determinada economia. E isso é uma simplificação gigante. Mas, enfim, inclusive, se você pensar, ela passa até a ser anticristã, porque você começa a ter uma ideologia focada num único número, em que esse número representa absolutamente tudo e que é a base moral. E serve como instrumento de pacificação social. Não mais ideológica, puramente técnica. E é por isso que você vai vendo a ideia de que não precisa se mais discutir ideologia, valores morais, nada disso, tá? Pagando bem, que mal tem, meu caro. Né? Se a economia está crescendo, tá tudo bem. Né? Você pode ter prostituta, você pode oficializar a prostituição, vender um rim, porque isso movimenta a economia, preço, mercado, etc. Enfim. Então, é claro que é uma solução que veio com a ideia de pacificar tensões sociais, morais, trazendo para um campo técnico, que é a tecnocracia, submetendo o homem, então, a modelos técnicos. Enfim, quais foram os 3 grandes motivos, então, para o paradigma do crescimento? Primeiro, o contexto de intensa industrialização no mundo. Tá? Precisamos, quando eu digo paradigma do crescimento, falando do PIB nesse momento e da ideia de taxa de crescimento. Tá tendo uma industrialização, precisa orientar esses caras para crescerem ordenados numa direção. 2, as teorias econômicas, que viraram quantitativas do crescimento. Então, você começou a ter uma teoria quantitativa do crescimento com intensa base estatística. 3, uma competição da Guerra Fria. Esses 3 fatores foram essenciais para legitimar o GDP e as instituições de governo supranacionais como relevantes no mundo. E aí, meu amigo, é por isso que você começa a entender a mensagem da China. A China está dizendo o seguinte,
vocês podem me sancionar, vocês podem fazer o que você quiser, eu vou mostrar que meu sistema econômico é superior e vou botar na mesa a mesma campanha que vocês fizeram em 60% de crescimento. Eu vou dizer, eu vou crescer 5% esse ano e nós vamos continuar crescendo mesmo com a falta de investimento direto dos Estados Unidos na China, porque o nosso modelo econômico e político é superior. Eu estou dizendo que ele é, estou dizendo que essa é a mensagem. E os Estados Unidos sentiram isso, porque não foi uma mensagem meramente econômica, foi uma mensagem política de quem conhece a história, de quem sabe que foi utilizado como instrumento de propaganda e que vai utilizar desse instrumento de propaganda para justificar o modelo chinês e o domínio da China na Eurásia. Então a mensagem foi fortíssima, meu cara. Fortíssima. Eles sabem o que estão falando. E os Estados Unidos e a Europa entenderam perfeitamente a mensagem, tanto que no ato seguinte o Wolf lá do Financial Times pulou para dizer, vocês vão causar uma crise se vocês entrarem nessa batalha. Usem a poupança de vocês. E a China claramente disse em sonoro não para o apelo do Wolf e dos Estados Unidos. Eles estão pagando para ver e estão entrando para dominar a Ásia. Essa é a cabeça dos caras. E isso é extremamente relevante porque há uma briga pela Eurásia. E essa briga começa numa treta, meu caro. Desde 1870, quando os Rockefeller começaram a vender diesel de lamparina e vão montar a indústria de petróleo. A Eurásia é fonte de briga geopolítica e de conquista política desde esse tempo e nós falaremos disso, tá? Nós falaremos disso. Mas de repente você fala, Arthur, mas você é contra a política de mercado, preço? Não, óbvio que não. O problema é que não existe mercado, é uma mentira. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, que é considerado o mundo livre para alguns, você tem 4.500 bancos. Dos 4.500 bancos, meu caro, apenas 6 têm 50% de todos os ativos. 10 têm 60% de todos os ativos. Ou seja, se você pega 2 meses aqui, você bota um mercado. Eu me lembro de ter tido essa conversa inúmeras vezes com a CVM. Eles falam assim, não, mercado, você vai na CVM, na Previc, que é basicamente um sindicato petista, sempre foi e continua sendo, de fiscal da Receita Federal, não tenho nada contra os fiscais, mas o fiscal não tem nada de investimento. Mas o cara chega lá e, basicamente, o objetivo deles é não fazer o Brasil crescer. Né? O cara tá lá para isso. Criar regra para não deixar crescer e favorecer um grupo. Tirando esse problema, o cara falava assim, mas o mercado... Qual é o mercado? Eu tô o Bradesco, o BTG e o XP? Pô, que mercado, meu? Então, quem é o mercado? Você está falando de cartéis. Os Estados Unidos não estão longe disso. É claro que esses instrumentos de mercado são utilizados, por exemplo, para você poder fazer uma série de medidas geopolíticas. Por exemplo, hoje você vê o que acontece. Os caras pularam aí por causa da questão do preço dos dividendos da Petrobras. Temos que pagar no mercado. Mas claro que é um BlackRock. Se o Brasil quer utilizar estrategicamente suas reservas de petróleo para favorecer o seu desenvolvimento, e cuidado, eu não estou dizendo que o Lula está certo, porque o que o Lula está fazendo é querer dar o dinheiro para o MST, que é uma organização terrorista. Aí é diferente. Pô, óbvio que não. Então não é o mau uso que é o problema, né? O que os caras estão dizendo é que ele não pode fazer isso em hipótese alguma. E aí pulam toda uma série de jornalistas e da indústria que defende essa ideia da teoria do preço do mercado da moeda, e é um reducionismo, e que no final das contas é o neoliberalismo que fala que existe uma construção econômica global e que o Brasil não pode utilizar os seus recursos para poder crescer, a não ser, né, que continue pagando muito bem o mercado, que se criou um neofeudalismo, que eu vou explicar o que é no final o que se tornou o mundo hoje. Mas veja, quando chega nos Estados Unidos, a coisa não funciona assim. Você teve agora recentemente, por exemplo, o Biden preocupado com a venda da US Steel, acho, para Nippon Steel, dizendo, olha, cara, aguenta lá, esse ativo é estratégico americano, apesar do Japão ser um parceiro aliado dos Estados Unidos, eu não sei se eu quero permitir essa venda. Se teve alguma reclamação dos liberais, a Miriam Leitão foi falar alguma coisa? Óbvio que não, porque evidentemente os Estados Unidos utilizaram e utilizam as suas reservas de petróleo desde a Primeira e Segunda Guerra Mundial como instrumento geopolítico, não só de petróleo. Tá? Eu falo de petróleo porque nós vivemos uma civilização fóssil. 86% de toda a energia primária do mundo vem do petróleo.
caiu 3, 4% nos últimos 10 anos, continua sendo 85, 84, sabe? Então, esqueçam, estamos falando de petróleo. O petróleo é extremamente necessário para os fertilizantes, através daquele processo lá de gerar nitrogênio sintético e tal. Mas, enfim, há uma dependência gigantesca. E os caras usam isso, utilizam disso. Só que você não pode utilizar. Por quê? E esse é o ponto lá do BRICS no início do programa. Porque eles têm um duplo padrão. É a mesma coisa. Eles podem ter déficit gêmeos durante 30 anos. O Brasil não pode ter déficit gêmeos. Tem que vender a Petrobras para poder cobrir o seu déficit. Eles podem ter, porque alguém financia o déficit deles. Entende? Então, esse questionamento é um questionamento legítimo. Aí você fala, mas os Estados Unidos é uma situação, a Inglaterra foi a mesma coisa agora. Ia se vender o Telegraph para o fundo de Dubai, tá? É o Abu Dhabi, agora não me lembro, mas um dos dois. E o Congresso britânico e o primeiro-ministro promulgaram uma lei dizendo que ativos de mídia não poderiam ser vendidos para investidores estrangeiros. Ah, que beleza. Por quê? Claro, porque existe uma questão da propagação das ideias, da cultura, uma manipulação do conjunto de ideias. Então, veja só, quando o cara fala isso, ele obviamente está fazendo uma política protecionista geopolítica. É o fim de uma globalização? Óbvio que é. Entende? E nessa hora a gente começa a discutir os problemas dos paradigmas de mercado em que foram criados naquela época, junto do paradigma de crescimento, para poder justificar o modelo globalista, em que no final das contas se perde a soberania dos países e se perde o controle das suas reservas estratégicas. No fundo, tudo isso tem esse fator, tá? E aí você vê o que se tornou a Europa. A Europa virou um amante bem paga dos Estados Unidos. Uma mesadinha. Quer dizer, com todos os problemas que a Europa tem está sendo empurrada por uma guerra, onde será financiada, e que nem os Estados Unidos falam assim, estou mandando dinheiro para a Ucrânia, ajuda não, está emprestando dinheiro que será depois pago com uma série de valores que vão ser pagos com os ativos estratégicos da Ucrânia. Ou de quem perder a guerra. Se você perder a guerra, vai ter que pagar petróleo, gás, etc. Vão ter que vender aqueles ativos. Então, o que tem ali é uma operação de investimento. Beleza, tudo bem, tá tudo beleza. Aí o resto tá bem. Mas é isso que temos. E você vê o que acontece na Europa. A Europa hoje, de novo, teve uma queda da produção industrial de 3,2% recentemente, semana passada. Tá? E a produtividade europeia caiu de novo em face dos americanos. Nos últimos 20 anos, a produtividade europeia é metade da produtividade americana. Então, assim, a Europa hoje é absolutamente refém do sistema monetário internacional americano. Não tem dinheiro, não ativa, não consegue utilizar os seus ativos estratégicos. E aí vem um fator, para a gente fechar aqui o programa de hoje, absolutamente relevante, que nada disso está de fato decidido. Nada disso está de fato decidido. Por quê? Porque uma direita que visa, e eu gosto não vou entrar no conceito de direita e esquerda, mas de nações soberanas, porque na própria versus globalismo, não existe um globalismo à direita e um globalismo à esquerda, mas esse princípio das nações soberanas, o patriotismo, que os neoliberais odeiam, ele tem se tornado muito mais forte. A eleição aqui, por exemplo, em Portugal, do Chega, foi um ato visível disso. Então, assim, não a eleição do Chega, né? Eles quadruplicaram os votos, o partido de direita, junto com eles ganhou a eleição, e o PS, que é o socialista, ficou em segundo. Há uma guinada de direita, isso não há dúvida. Isso é o medo do Macron na França, isso é o medo na Alemanha, é o medo do Trump, com ressalvas, tá? Não é que o Trump também não tem alguns apoios globalistas, mas o que nós estamos vendo é que, de forma geral, há um levante contra o sistema globalista que quer, de fato, terminar com a soberania dos países, montando um sistema internacional de distribuição de recursos, distribuição de trabalho, uma construção econômica global e utilizando o judiciário como um agente de manutenção de ordem. A direita tem se levantado. E essa direita que se levanta, patriótica, é uma direita que mete muito medo no establishment globalista. Então nós temos duas grandes mensagens aqui para terminar o nosso programa. Sim, a China mandou uma mensagem fortíssima essa semana e ela está atuando geopoliticamente nessa guerra
pelo controle da Ásia. Segundo, os Estados Unidos empurrará e está empurrando a Europa para uma guerra para poder rever parte das suas reservas de ouro e tornar ainda mais dependente os países que participarem dessa guerra a partir da venda e da dependência de petróleo e outros ativos energéticos. Se isso rapidamente escalará para uma guerra militar, fato, depende. O Macron sinalizou semana passada que sim, irá tentar colocar seus soldados na Ucrânia. Será uma declaração de guerra, não contra a Rússia, mas contra a China, tá? Então são essas guerras de procuração que estão por aí. Mas ao mesmo tempo, a guerra está rolando nos chips, no lado financeiro e também na obtenção de infraestrutura. Então, a China mandou uma mensagem muito forte, dizendo que sim, vai utilizar os seus instrumentos de propaganda, do paradigma do crescimento, que agora a gente começou a entender um pouco o que é isso, tá? Nós vamos explorar mais no próximo programa exatamente as consequências do paradigma do crescimento, porque ele nasce antes de 30, mas ele se firma em 60, porém a discussão sobre o sistema monetário internacional de 44 é relevante para entender as opções que os globalistas estão fazendo para trocar o sistema monetário pelo sistema energético. Porque foi a solução que o Keynes apresentou para a Inglaterra na época, que é a criação de uma clearing única e de uma moeda internacional de estabilização, porque a Inglaterra era, naquela época, devedora. Então ela estava com déficits muito grandes e devedora em função da guerra, que é a situação hoje dos Estados Unidos. Então o que os Estados Unidos estão fazendo é olhando a solução de Keynes, mas transformando isso para uma pauta de crédito de carbono, onde a moeda será baseada em energia. E entender por que ele vai parar a utilização do paradigma do crescimento, uma vez que a gente começou a entender o que é isso, o que é o PIB, de onde ele veio, como instrumento de controle, como instrumento também de execução de uma política específica através das instituições transnacionais, e que, de fato, ele não mede verdadeiramente a riqueza de um povo, mas apenas a sua circulação de dinheiro e, de certa maneira, os seus gastos, inclusive governamentais, é muito mais uma medida para uma economia planejada e coletivista do que para uma expansão capitalista. Mas não quer dizer que ele não tenha sua função numa expansão capitalista com as correções devidas. De qualquer maneira, entendendo esses fatores, que a gente vai explorar o que aconteceu com o Keynes em 44, as medidas que os Estados Unidos estão adotando e as reações dessa nova guerra que está se dando contra, no campo econômico, a utilização dos recursos, dos superávites de balanço de pagamentos para não mais neutralizar o déficit americano. Entendendo esses conceitos, vai ficar muito claro o caminho que a gente vai seguir e a gente vai acompanhando aqui. De fato, os globalistas estão com um enorme problema. E essa continua sendo uma boa notícia.